No dia 4 de fevereiro de 2004, nascia numa universidade dos Estados Unidos um site para facilitar a comunicação entre os estudantes. 10 anos depois, o Facebook é usado por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. No que você está pensando? Há 10 anos, os internautas respondem a esta pergunta para atualizar o status na rede social que revolucionou a comunicação, o Facebook. Eu uso assim, durante o dia mesmo, para saber a informação do colégio, assim, muito pelo telefone, assim, eu acho que basicamente o dia inteiro. O dia todo, para se comunicar com todo mundo. O Facebook ele é realmente bem importante, porque ele integra as pessoas de uma maneira muito boa, tipo, aqui na faculdade, fora da faculdade, tipo, organizando protesto, organizando estudo. No início, o site de relacionamento criado por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, além do brasileiro Eduardo Saverin, alunos de Harvard nos Estados Unidos, era limitado ao corpo estudantil da universidade e se transformou em instrumento de mobilização. Por meio do compartilhamento de informações, vários movimentos sociais ganharam repercussão, como as manifestações de junho do ano passado e os rolezinhos. Pela rede, circulam cerca de 60 milhões de imagens novas toda semana. Com tanta gente na internet, as agências de propaganda resolveram usar o Facebook para o fortalecimento de campanhas publicitárias. É o caso desta agência aqui, que usa a rede social para a criação de campanhas ou até mesmo a geração de conteúdo, aproximando assim a marca do cliente. No Facebook, a grande vantagem é que a gente não está mais com um megafone falando para o público em geral. Agora o consumidor pode dialogar com a gente. O site de relacionamento também fez sucesso nas telas de cinema. Em 2011, o filme A Rede Social, que conta a história do Facebook, ganhou 3 Oscars. Sinal de que essa ferramenta ainda vai dar o que falar. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions! Olhando dados do ano passado, final do ano passado, a gente tem mais de 67 milhões de pessoas no Face. Sendo que se a gente pensa em 2011, no início, no grande boom, olhando o Brasil, que estava passando por aquela saída de Orkut, muita gente saindo e tal, eram uns 11 milhões. E o Facebook é o assunto da minha entrevista com Lúcio Teles. Ele é professor de Educação e Cybercultura da Universidade de Brasília. Boa noite, professor. Boa noite, Fernanda. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Diz, então, que 2 pesquisadores dos Estados Unidos, da Universidade de Princeton, já declararam a morte do Facebook? É verdade. 2 pesquisadores de Princeton, né, o John Serella e o Josh, declararam que, segundo a pesquisa que fizeram, né, o Facebook vai desaparecer no ano 2017. Está logo ali. Está logo ali. Eu achei a conclusão deles um pouco apressada. Eu acho que o Facebook tem ainda muito fôlego, né? Só pelo que foi mencionado anteriormente, eles têm 1 bilhão e 200 milhões, não é, de usuários em todo o mundo. Isso não vai desaparecer de um dia para o outro, nem em 5 anos, né, como é dito por eles. Me parece que foi um pouco apressada a conclusão a que chegaram. Mas essa curva começa a mudar? O Facebook tem perdido usuários? Ele tem perdido usuários, particularmente no setor de adolescentes, isso tem visto muito nos Estados Unidos, né? Por várias razões. Uma das razões, a meu ver, é o fato de que a sociedade contemporânea, as pessoas normalmente procuram inovações, né? Elas querem viver com coisas novas. Tem o iPhone 5, já quer o iPhone 6 e aí vai. Então, o Facebook tem que ter essa capacidade de inovar. Ele está tentando, mas não quer dizer ainda que sucedeu, que foi bem sucedido, né? E, por outro lado, também existe o fato de que esses jovens se sentem, muitas vezes, ao lado dos familiares, dos pais, das famílias que entram no Facebook para seguir. Se o meu pai está no Facebook, eu saio do Facebook. É por aí a lógica. E esses jovens migram para quais outras redes? Sim, também aí vem a questão da nova tecnologia. O celular, que é de fato um pequeno, né, computador, está sendo muito utilizado hoje, né, e as novas redes sociais pelos celulares, com aplicativos de celulares, como o Snapshot, como também o WhatsApp, né? Esses aplicativos estão tomando o lugar de o que era antes o Facebook para um setor importante. Ainda que sejam em números insignificantes, nos Estados Unidos se calcula que o número de pessoas que abandonaram o Facebook se passaram para esses novos aplicativos, seja de 11 milhões, né? Comparado com o tamanho da rede é insignificante, mas mostra uma tendência crescente.
Professor, nós temos participações de telespectadores. Vamos ouvir, então. Sim. Eu consigo saber de notícias mais rápido pelo Facebook do que pela TV, pelo jornal. E também a gente fica conectado a respeito da vida de outras pessoas, né? Nossos amigos, nossa família. Damiana Batista, de Nova Iguaçu, disse que o Facebook é uma maneira de estar em contato com os amigos, se distrair e também ter acesso à informação. Hoje o Facebook ele chega a ser um portal de notícias onde as pessoas às vezes têm um acesso muito mais rápido, como ela falou, do que os portais tradicionais. Isso agrega um poder ainda maior à rede, não? Sem dúvida, é. Você pode acessar informações, notícias, antes mesmo de que elas sejam publicadas nos jornais regulares do país, né? Em qualquer país do mundo hoje. Então, inclusive a nova, né, aposta do Facebook, esse é um novo aplicativo que lançaram, que é o Paper, né? Traduzindo ao português, seria um jornal online, né, que eles pretendem que seja um jornal, um paper, né, que realmente domine o mercado de informações. Então, como ela afirmou antes, existe realmente uma vantagem em acessar o Facebook do ponto de vista informativo também. Professor, falando então desse poder do Facebook, o senhor disse que ele tenta agregar esses aplicativos e tem tido sucesso nisso. Agora, querendo ou não, é uma empresa privada que tem um poder, um acesso muito grande. Qual é o risco disso? Não está na hora da gente discutir regras para isso? Minha preocupação, o Facebook, de um momento para outro, começa a escolher quais posts serão apagados ou não. Segundo o partido A, segundo o partido B, segundo uma determinação até econômica. Esse risco existe. Me parece que existe e talvez seja o mais importante hoje, mais importante do que competição com outras redes sociais. Aconteceu com o MySpace, com o Orkut, né, que ficaram para trás. No caso do Facebook, ainda é um monopólio hoje, né? Ele é um monopólio hoje e, nesse sentido, está se dando atribuições que não poderia ter, como, por exemplo, censurar. Ele censura notícias, né? Como, por exemplo, invasão da privacidade dos participantes. Você sabe que o Facebook tem sido processado em vários países pelo fato de que passa informação dos usuários a companhias de marketing para que utilizem aqueles usuários para enviar informação e fazer marketing. Então, tem esse lado do Facebook que também é muito vulnerável, não é? E que a única maneira realmente de se pensar numa maneira de lidar com esse problema é, como você disse, é de estabelecer regras, legislação, de forma tal que eles não possam ter esse poder. Lembre-se de que a internet, por natureza, ela é horizontal, a comunicação horizontal. No Facebook estamos tendo o caso de que é vertical. A determinação de como funciona o Facebook vem da diretoria e daí se estabelecem as regras. Né? E essas regras são viáveis? Fazer uma legislação que cada país, no caso, deveria ter a sua, e que o Facebook respeite isso? Nós estamos perto de que isso seja viável? Eu acho que perto não estamos ainda não, mas eu acho que a gente tem que trabalhar nessa direção, não é? Alguns países já foram, ainda com razões, né, diferentes, como na China, por exemplo. O Facebook vai voltar a atuar na China, mas a China já criou uma grande rede social, que é o Douyin, que realmente faz o papel do Facebook lá, porque eles notaram, né, os chineses, de que havia esse perigo de monopolização da informação. No país, mas na China não existe a liberdade que nós temos no Brasil. Então, a gente quer manter essa liberdade. Seria o caso de pensar numa legislação em que se subsidiasse pequenas redes sociais, existem várias. Estimular a concorrência, por aí. Estimular a concorrência e fazer com que elas emerjam, né, e tragam novas ideias, inovações, para não ficar somente na mão do Facebook. Concorrência difícil, né? É muito difícil, mas eu acho que, né, a gente trabalhando com novas ideias, promovendo as boas redes sociais, podemos chegar lá. Vamos ouvir mais participação de telespectador do Repórter Brasil. Eu só tenho mais contato com amigos que moram longe, com amigos que moram perto também. Eu vejo amigos que eu não preciso nem entrar em contato, eu vejo a vida deles pelo Facebook. Tem parentes que moram longe, né? Aí eu só posso falar com eles pelo Facebook. É aquela velha história, o Facebook, ele aproxima quem está distante, mas distancia quem está perto. É uma grande acusação que se faz. Quem está ali não vive o momento, fica vivendo no mundo virtual. É verdade, é comum hoje, né, a gente ir a restaurantes, bares, né, e ver, né, duas pessoas sentadas frente a frente, utilizando o Facebook para ver outras, né, falar com outras pessoas e muitas vezes falando com o outro pelo Face, né? Então, realmente, isso é um problema, né? Que ele está afetando a nossa vida social, isolando a gente de certa maneira. Já né? mudou o nosso comportamento, professor, de alguma forma?
o nosso comportamento tem mudado, sim. Ele tem mudado em vários sentidos, cultural, né, o nosso aspecto cognitivo também e social. Por exemplo, o usuário hoje, da internet em geral, ele passa mais tempo, né, utilizando a internet, redes sociais, do que usando ou utilizando a televisão. Isso é novo, porque até o passado recente, a televisão era a mídia número 1. Hoje é a internet. Veja você, nós temos casos de adolescentes, por exemplo, jovens, né, que estão utilizando o Facebook com o tablet, com o celular e vendo televisão. Mas se você pergunta a ele qual a prioridade, ele vai dizer que é o celular, é o Facebook, é a rede social e não a televisão. Ele escolhe aquele como principal modo de comunicação. Os modelos de mercado também têm mudado, né, professor, com essa ferramenta? Sem dúvida. O que o senhor imagina que está por vir ainda? Em se falando disso, em mercado de consumo, na utilização do Facebook, desse meio como um uso de marketing, ou até mesmo para estabelecer esses contatos comerciais? Sim, o que está acontecendo bastante, né, que de maneira crescente no Brasil, mas em todo o mundo, né, a web, a internet, né, ela está se tornando um veículo para o indivíduo realizar todas as transações comerciais, todas relações, inclusive familiares, né? Ele se comunica através de redes sociais. Então, a mídia passa a ter um papel, no caso Facebook e outras redes sociais, muito importante na vida cultural do ser humano hoje no século atual. Então, isso muda muito a nossa visão, por exemplo, de espaço público e de espaço privado. O nosso espaço privado está sendo invadido pela mídia, de certa maneira, né? A noção de privacidade perde aquele sentido mais íntimo que teve 50 anos atrás. E isso afeta muito a nossa vida, né, social, a nossa vida mental, mesmo cognitiva e cultural. Né? As pessoas se permitem isso, né? Existe um certo exibicionismo hoje. Uma das telespectadoras, ela falou, eu entro no Facebook para saber da vida dos outros. Hoje você encontra uma pessoa, não tem mais aquela, então, como vai? A pessoa já sabe metade da sua vida. Já sabe tudo. Vamos ouvir mais uma participação? Com certeza. Uhum. Eu utilizo também para fins de falar um pouco de Deus para as pessoas através das mensagens de paz, muito amor. Débora Vaz disse que até pouco tempo o Facebook dominava boa parte das interações online dela. Mas agora não mais. Ela desativou o perfil há 36 dias. Olha só, mais uma participação de uma pessoa que saiu do Facebook. Está acontecendo. O senhor falou dessas novas inovações de pessoas que saem para buscar outras novidades, como, enfim, é uma coisa muito dinâmica. Agora, tem gente que escolheu mesmo voltar à clausura, digamos assim, cortar essa exposição muito grande, não é, professor? Aí, existe muito isso. A pessoa se sente muito exposta, vulnerável, né? Com toda a informação que é colocada sobre ele, prefere, no caso da pessoa que disse antes, abandonar aquele espaço para ficar no espaço mais privado. Agora, é verdade também que algumas redes sociais estão buscando justamente oferecer essa possibilidade. Uma rede social chamada Facebook Popular, atuante na Espanha, tem espaços onde o indivíduo entra, ele tem um número de amigos limitado, né? Não é tão grande como no Facebook, você pode ter limitado, e também ele pode deletar mensagens que ele não goste, né? Ele tem mais poder sobre a sua atuação enquanto a privacidade. Isso também está acontecendo. Muita coisa ainda está por vir, né, professor? Muita coisa está por vir. Obrigada pela participação. De nada, é um prazer.